não aguento mais. Vamos lá. Pode ir, pode abrir. Já. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Estamos nós aqui novamente com vocês com muita alegria. Para quem não me conhece, eu sou a Mara Lúcia Antônia da Silva. Eu sou terapeuta, sou educadora sistêmica, trabalho como coordenadora pedagógica em uma escola aqui na cidade de Mogi Guaçu. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito os nossos conhecimentos. O tema da nossa live de hoje é Alma e Espírito na Visão Sistêmica. Oi, Maria Aparecida. Olá, boa tarde para todos. É um prazer enorme de novo estarmos aqui, né? Nós estamos aqui conversando, hoje nós conversamos bastante sobre a interação do pessoal que está nos assistindo, a possibilidade de aumentar essa interação, porque para a gente é bastante interessante que as pessoas façam isso conosco, né? Para que essas lives se tornem úteis, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. E o tema hoje se refere à alma e espírito, na intenção de auxiliar algumas questões que a gente está vendo que acontece, né? Com constelações, e que podem, daqui a pouco, começar a entrar num campo que não seria aquele que a constelação está trazendo, né? Embora ela seja um campo espiritual, não é exatamente aquele campo que a gente gostaria, para que não houvesse misturas, né? O Brasil é um país, assim, muito eclético, e tudo ele coloca numa panela e consegue fazer uma comida só. E a ideia não é essa. É porque, assim, olhando, né, para essas duas palavras, alma e espírito, a impressão que passa é que é a mesma coisa, né? Então, é isso que nós vamos falar hoje, né, Maria Aparecida? Como diferenciar, né? Como isso se diferencia dentro da visão espírita, né? Da visão, desculpa, sistêmica. Isso, dentro de uma visão sistêmica. E quando a gente fala de visões, nós estamos falando das visões que nós temos hoje, e de visões que a gente já aconteceram antes, né? Então, ao longo da história, né? Então, essas questões, elas não são questões de hoje, são questões do ontem, da história da humanidade, né? São questões filosóficas, e elas têm uma profundidade muito grande, né? E quando a gente fala de visão sistêmica, quando a gente fala de constelação familiar mais exatamente, que a visão sistêmica ela é mais abrangente, né? E o que nós estamos falando aqui é sobre constelação familiar especificamente, visão sistêmica, especificamente da constelação familiar, por isso que a gente trouxe o tema, ela a questão se torna específica, porém, a questão do espírito, a questão da alma, ela é muito mais antiga, né, do que tudo isso. Ela vem lá da Grécia, ela vem muito antes disso, né, onde se tentava explicar a movimentação do homem, né, a existência do ser, né, a essência do ser, onde se tentava explicar o que é que animava, né? O que é que dava esse tom diferente, que nos diferencia de animal e de ser humano, né? Então, isso remonta de muito tempo, né, atrás. Não é uma questão para ser conversada e discutida só aos olhos do que nós temos hoje. É preciso ir um pouquinho além, né? Nós precisamos avançar um pouquinho mais atrás, buscar outros horizontes, né, mais longínquos. E assim, é muito comum a gente observar nas conversas o quanto essas duas palavras, o quanto elas se confundem, né? E aí, quando a gente vem para a constelação familiar e a gente começa a ouvir essa questão, né, do espírito, é onde as pessoas se confundem e acabam acreditando que existe, né, esse olhar espiritualista dentro da visão espírita. E são coisas muito diferentes, não é, Maria Aparecida? Você disse uma coisa aí que a gente precisa partir daí. Nós temos que partir dessas questões já a partir do nosso próprio vocabulário. Você falou visão espiritualista, né? Olhar espiritualista, você disse. Uhum. A constelação, ela tem um campo trazido pelo campo morfogenético, que é da biologia, ela tem um campo espiritual.
esse campo morfogenético que é visto pela biologia, ele é um campo espiritual. Quando Bert Hellinger começou a trabalhar com constelação, ele não via desta forma. Ele viu o campo mórfico. Ele via a ressonância dos antepassados. Ele ainda não via, palavras dele mesmo, né, ao longo das leituras, ele ainda não via como um campo espiritual. Ao longo dos estudos, ao longo das elucidações que ele foi vendo, ao longo dos estudos, um filósofo, quando ele tinha contato com todos os então, era fundamental. Então, ao longo da trabalho, perceber e qual é a diferença do espiritual? O campo mórfico é o campo das emoções. E o campo espiritual é o campo fenomênico, onde as emoções se apresentam através de um campo espiritual. É um pouco complicado porque não entende a questão na profundidade. Mas é só a gente entender assim, o espírito tem um campo específico para se movimentar. Eu não espírito, isso a gente vai... Não estou falando do espírito. O espírito, enquanto aquele sopro de vida que eu estou falando, de espírito, todo ele se aproxima disso, essa energia. Então, é ali na... Oi. Volta um pouquinho que deu uma travadinha. Tá. Que parte? É quando você começou a fazer a diferenciação. Voltamos? Agora travou. Não, agora eu estou te ouvindo perfeitamente. A minha está travada. Está tudo bem com você? Está perfeito. Eu estou te vendo perfeitamente, estou te ouvindo perfeitamente. Ok, porque aqui, para mim, você está travada. A minha também está travada. Mas se a gente está... você está tudo bem? Ok, está tudo bem. Voltando na explicação do que é o espírito, né? E isso. Aí, quando você fala do campo espiritual, eu explico que a biologia mostra como chamar, com o nome de campo mórfico, né? Campo morfogenético, né? E nós sabemos que esse campo é o campo onde o espírito se movimenta. Está tudo travado aqui para mim, viu? Pode continuar, que a gente está te ouvindo perfeitamente. Ok, é o campo onde o espírito se movimenta. O espírito, essa energia que nos dá a vida, que nos movimenta, tá? E este campo é o campo da fenomenologia. Por isso que a gente repete que a constelação, ela é puramente uma terapia filosófica, porque todo o arcabouço, toda a base da constelação é filosófica, é filosofia, tá? Por que é filosofia? Porque ela trata da existência do ser no planeta, ela cuida da existência do ser no planeta, e para cuidar dessa existência, precisa entender o ser humano com uma dimensão a mais. E essa dimensão é esse espírito. Então, não é, de novo, eu repito, não é um espírito. E por que a gente resolveu falar esse tema? Porque o que nós estamos percebendo que está acontecendo em algumas constelações já? Por conta de alguns atributos de alguns consteladores, já está havendo movimentação de espíritos na constelação. E isso foge completamente ao que a constelação se propõe. Então, uma coisa é eu entender que o espírito se movimenta num certo campo, chamado campo mórfico, através da realização de um fenômeno, através, então, da fenomenologia. E outra coisa permitir que se abra um campo onde espíritos se manifestem através dos representantes. Isso é manifestação mediúnica, isso é outra coisa.
Isso foge do campo do emocional, do trabalho terapêutico, que é a função, que é o que se propõe a constelação. Existe Aí uma algumas pessoas que confusão muito assistem, grande. fica uma confusão, fica confuso mesmo, fica muito confuso para quem não tem noção do que seja uma coisa e do que seja outra coisa. Por isso as pessoas dizem, constelação é coisa de espírito. Constelação não é coisa de espírito. Constelação é uma terapia que trata do ser humano da forma mais profunda que se pode chegar. E para se atingir essa profundidade, é preciso ir além do que os nossos olhos veem. É preciso ir para um campo chamado metafísico. Ela é uma terapia metafísica, ou seja, está além da física. Campo mórfico é mostrado pela física. A constelação, ela vai além disto. Olha que coisa bonita que é isto. Maria Pergunta. Aparecida, fala um pouquinho a respeito do campo mórfico, porque a gente fala a respeito desses conceitos, e para aqueles que não têm esse entendimento, fica tudo muito vago, né? Rupert Sheldrake, que é a pessoa que mais estudou o campo mórfico, ele foi percebendo a partir dos animais, ele é biólogo, ele foi percebendo, e é bonito os estudos que ele fez, porque a esposa dele é consteladora, então ele pôde juntar tudo isso, né? Ele foi percebendo que nós, seres humanos, nós, seres vivos, animais têm esse campo, tá? Planta tem esse campo, todos os seres vivos têm esses campos, tá? Claro que cada um é relativo à sua própria, a sua própria cadeia, né, dentro do planeta. Né? Então, o vegetal dentro da sua própria cadeia, o ser humano dentro da sua própria cadeia, cada um dentro daquilo que lhe traz a biologia, o campo que lhe traz a biologia. E, de acordo com o ser humano, então ele começou a perceber, através dos animais, que, por exemplo, as aves, quando estão migrando, então ele percebia que aquela formação, né, em V da ave, tem uma que fica aqui na frente, né, e as outras ficam numa formação em V. Essa formação existe para elas não se cansarem. E quando a da frente se cansa, ela vai para trás e uma das duas toma a frente. E aí ela descansa. Ora, quem ensina isso para a ave? Não tem um ensinamento. Não tem um aprendizado. Existe um campo inteligente, do qual elas pertencem, elas fazem parte, onde isso é passado, né? De geração, né, para geração, de formação para formação. Isso é passado. E isso fica ali, nos genes. E o ser humano tem a mesma coisa. Nós temos em todos os nossos, isso já é comprovado cientificamente, né? No nosso DNA, as lembranças. Existe ali essas lembranças. E a partir dessas lembranças, quando nós dizemos, eu vejo uma situação na minha vida e percebo que isso já se repetiu. Como é que eu percebo que isso já se repetiu? Como é que eu olho e digo, caramba, parece que eu estou passando de novo a mesma coisa. Como é que eu percebo isto? O famoso É déjà através vu. isso. Não exatamente o déjà vu, tá? Mas uma situação que eu olho e percebo e falo, caramba, de novo a mesma coisa acontecendo. Eu não tenho provas, mas eu percebo intimamente, por um sensor que eu tenho ali, que aquilo já aconteceu. E de novo está acontecendo a mesma coisa. Aquelas questões que as pessoas falam nas famílias. Nossa, olha, alguém lá atrás o filho do meu bisavô, tataravô, não sei quem, dizer que lá, fez a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa que alguém já fez. Isso está neste campo de memória. Existe uma memória intracelular. E esta Deixa eu fazer um memória comentário. vai passando, Pra- ela vai passando. Nós estamos falando dessa aconteceu, memória. Pode falar. aconteceu comigo há uns meses atrás, a gente deve fazer aqui uns 2 meses. Eu fui na casa da minha mãe
E assim, o interessante é que eu não fazia a carne dessa forma. De repente eu comecei a fazer assim. Por quê? Né? Aí eu, na casa da minha mãe, ela pediu para eu cozinhar para ela, eu fui cozinhar. Aí, fazendo lá a carne daquele jeito, ela virou para mim e falou assim: Nossa, você está fazendo a carne igualzinha a vovó Benedita. É disso que nós estamos E, falando. e eu não conhecia a vovó Benedita, porque quando eu nasci, a vovó Benedita já tinha morrido há muito tempo. Isso. É dessa Então, memória que nós estamos falando. Isso. Isso é uma memória que você traz nas células, no seu sistema familiar, né? Tá? As pessoas vão dizer uma porção de outras coisas, e aí, assim, é importante não misturar aí agora com questões do espírito, porque senão fica uma outra coisa. É esta memória que o Rupert Sheldrake diz que existe em nós. Então, você teve a memória de uma coisa boa, que é a lembrança de uma carne, né? Que era feita por ele, né? E isto acontece nas questões boas e nas questões ruins. Essa memória existe da mesma forma, né? Não existe uma seleção. Eu vou memorizar isso e aquilo eu não vou memorizar. Não existe isto. Existe a memória do sistema familiar. E eu sou a memória de todo o meu sistema, que vem do meu pai e da minha mãe. Então, dos meus avós, bisavós, tataravós, você é a mesma coisa. Todos nós a mesma coisa. Nós somos esse composto histórico aqui, né? Nós trazemos lembranças. E aí, a partir de leis, então, leis que o próprio campo traz, então, aí, a partir de um campo formado por esta memória e por uma vontade que eu tenho, por exemplo, no momento que você estava fazendo a carne, sua mãe disse, a vovó Benedita fazia essa carne. Se você entra, você para, pensa um pouquinho e fala, puxa, gostaria de sentir o que a vovó Benedita sentia quando fazia essa carne. Se você para e olha a questão, o que é olhar? Parar, ficar presente na sensação, você vai sentir tudo que ela sentia. E isto não é espírito. Não é a vovó espiritualmente se aproximando. Não, é a memória celular que está agindo. São genes, é tudo DNA, é tudo isso funcionando ali. É todo esse composto nosso físico. Isso é só físico. E aí as Maria pessoas falam, mas Priscila, fala. eu costumo falar, só para ficar mais fácil a compreensão, que é como se fosse mesmo essas memórias do nosso DNA, que ele fica ali entranhado nas nossas memórias internas, né, ali da nossa família. E, de repente, a gente acessa. Então, por exemplo, eu nasci com olho castanho, meus irmãos têm olhos castanhos, mas meu avô tem olho azul. Eu tenho primos que têm olhos azuis. Né? Então, Isso. esse primo acessou essa informação do DNA do olho azul. Não foi o meu caso, não foi o caso dos meus irmãos. Né? Isso, exatamente. Mesma coisa assim, né? Aí respeitando as diferenças, mas seria essa questão do campo morfogenético. A gente vai Isso. acessando essas informações que é própria do nosso sistema familiar. Em algum momento eu acesso uma das informações que fazem sentido Isso. para mim. Isso. Aquilo é seu, aquilo é do seu sistema. Né? Acontece, às vezes, alguns recisivos, né? Em biologia, a palavra seria essa, ou seja, alguém que sai fora, acontece. Acontece. Ele está fora do sistema? Não, ele não está fora. Ele está dentro do sistema. Né? A mesma coisa. Então, esse é o campo biológico, né? Esse é o campo que a biologia estuda, e através desse campo. Então, quando você acessou a memória da avó Benedita e fez a carne, você acessou uma memória biológica, um campo biológico, então o campo mórfico, e através do campo fenomenológico, porque você estava realizando uma ação, olha, eu estou falando assim, muito timidamente, tá? Eu não estou aqui filosofando nada disso, eu estou usando palavras bem corriqueiras para ver se a gente entende, porque é uma coisa assim, é um pouco complicado quando a gente não tem as palavras corretas, né? Então, aí você acessa isto
E isso se realiza no campo fenomênico, ou seja, você faz a carne igualzinha. Platão ia dizer assim, pelo espírito, Platão ia dizer assim, pelo espírito eu acesso o mundo das ideias. Foi exatamente o movimento que você fez. Pelo espírito você acessa o mundo das ideias e realiza na matéria aquilo que estava no mundo das ideias. Então, traduzindo, pela sensação, pelo carinho, pelo amor que você estava com a sua família, você queria fazer uma coisa gostosa, você acessou no seu registro, né, alguma coisa que te fez lembrar e buscar lá essa carne gostosa, e aí você fez. Isso não teve um pensamento, e agora eu vou buscar a carne que a vovó... Nada disso. Você foi para o fogão, pegou a carne e aquilo aconteceu, né? Então, aí, então, Platão ia falar isso, Aristóteles vai falar como ela foi movimentada para isso, né? Aí a gente diria, talvez as emoções, talvez a emoção de estar naquele ambiente gostoso com a família, quero fazer uma coisa gostosa, e aí você acessa lá. Então, cada filósofo vai dar um nome, né, e vai chamar isto de o contato que você teve com a sua essência. Você teve um contato com a sua essência. Que essência é essa? É o espírito. Essa essência é o espírito. Esse momento que você teve ali foi uma captação de um vislumbre do espírito. Porque é o espírito que faz essa viagem. A alma lembra. O espírito vai mais fundo. O espírito vai além da física. A alma não. Ela está restrita ao corpo. Tá? Então, talvez as tuas sensações de amor ali naquele momento fossem tão gostosas que você acessou, né, memórias assim, bem, como você disse, bem arcaicas, porque você não conheceu a sua avó, né? Então, você não chegou a conhecer isso faz tempo, então, né? Mas você acessou, né? Então, você vai além da física e traz para o campo do fenômeno, ou seja, onde a matéria se realiza. Esse é o campo da constelação. É aí que a constelação se realiza. Você era só uma representante da sua avó naquele momento. Se fosse uma constelação, você estava representando sua avó. Entende isso? Sim. Que coisa bonita que é, né? Então, a gente está falando isso a grosso modo, tá? Né? Claro, entenda bem isso, que nós estamos falando isso a grosso modo, né? Para não começar a falar, mas a Maria Aparecida disse que isso é cuidado, né? Porque quando se trata de ciência e de filosofia, e você corta alguma coisa, você pode ter outros sentidos. Então, alma, por exemplo, o sentido que nós damos para a alma é diferente do sentido que nós damos aqui, é diferente do sentido do alemão, tá? O sentido que nós damos para espírito é diferente do sentido do alemão, né? Da filosofia alemã. Então, quando a Sophie Hellinger se refere a um espírito, precisa perceber o contexto que ela está usando. Ler aquela palavra dentro do contexto. Porque para nós ela pode ser alma. O que é alma? Somos nós. O espírito encarnado. Alma somos nós aqui, viajando pela Terra. Consegue entender isso? Começo a vislumbrar o entendimento, Maria Aparecida, mas é bem complexo, né? Essa diferenciação de alma e de espírito. Isso. No campo da constelação, é o movimento do espírito, e é o movimento da alma. E aí é diferente, porque é alemão que fala, né? É a constelação, e a constelação tem as raízes alemãs. No movimento da constelação, é a alma do sistema, ou seja, é a essência espiritual do sistema que se apresenta. Por que você acessou um alimento da sua avó, mesmo sem tê-la conhecida? Porque você estava em harmonia com a alma do seu sistema. Em harmonia. Você entrou na essência da alma do seu sistema. Não é uma alma, é um todo. Por isso é chamado espírito, porque está além daquilo que nós conhecemos. Você acessou o individual, não é? Vai além do individual, não é isso? Isso, vai além do individual, exatamente.
Quando fala a alma da constelação, a alma do sistema, quer dizer, quando falamos de alma do sistema, nós podemos entender, sim, essa alma como sendo o espírito daquele sistema, que é um todo. Ele abarca, ele abriga o sistema inteiro, desde que ele começou aqui no planeta. Tá? Por isso ela chama alma, ela está falando da essência daquele sistema. É muito interessante que tem constelações que você olha o desenrolar e você percebe a alma daquele sistema. Por exemplo, pessoas com alto nível de arrogância. Você capta essa alma, ou seja, você capta essa essência. E aí, para alguns filósofos, essa essência, essa alma, é chamada de o espírito do sistema. Por isso, tomar muito cuidado quando se coloca espírito numa constelação. Espírito, agora, como individualidade. Entende a diferença agora? Uma individualidade. Então, o que seja essa individualidade? Aquilo que comumente se apresenta como um índio, um preto velho, um médico, e assim, né, por diante. Isto é uma individualidade. E é o que está acontecendo hoje em constelação. Alguns consteladores, facilitadores, estão permitindo que individualidades adentrem este espaço, porque é o espaço do espírito. Mas não pode acontecer isto. Isso porque foge do que é a constelação. Exatamente. Fala. Foge daquilo que é. Foge, é isso mesmo que eu ia falar, que foge do objetivo principal, que é a constelação. Isso, exatamente. E por que foge? Porque acontece essa diferença, essa mistura. Esses campos que eu me refiro, eles estão acima desse campo de individualidade. Eles estão acima de nós, né? Como facilitador, como representante, como cliente e como assistente. Né? Uma constelação ela é formada pelo facilitador, pelo representante, pelo cliente e por aqueles que assistem. 4 elementos. O campo da constelação ele está acima disso. Ele é um campo inteligente sobre o qual nós não temos acesso. Quando eu permito a entrada de uma individualidade, eu saio desse campo. E isto pode se tornar muito perigoso, tanto para o cliente, quanto para o facilitador, quanto para os representantes. Isso pode se transformar numa situação muito delicada. Por isso a Sophie Hellinger diz, e o Humberto dizia, constelação é para pessoas inteligentes. E a Sophie diz, né? Você precisa conhecer muito sobre constelação, precisa conhecer muito sobre o campo do espírito para você entender uma constelação, né? Para você fazer uma constelação. Ela se refere a esses campos. São campos sutis, onde se a pessoa não tem acesso e não tem conhecimento, ela traz para si situações delicadas e que vão criar problemas futuramente. Com certeza. Então, não vai ajudar. Então, o que é para ser uma cirurgia de tratamento e cura, passa a ser mais um problema. Eu vou fazer uma colocação, Maria Aparecida, não sei se vai estar correta, tá? Se não estiver, você me corrige. Inclusive, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, por favor, tá? Usem o chat para fazer perguntas. A ideia é essa mesmo. Quanto mais perguntas a gente tem, mais interessante fica. E se as perguntas vierem de fora, a nossa live fica mais rica. Quando eu permito que espíritos adentrem o campo da constelação, como, vamos pensar assim. Vamos usar o nome individualidade, para a gente poder sair desse campo. Tá. Isso. Tá. Quando eu permito que uma individualidade adentre o campo das constelações, é como se eu tivesse... vou fazer um exemplo bem grosseiro, tá? Para a gente poder compreender. É como se eu tivesse, por exemplo, um problema de estômago, tenho lá, sei lá, uma úlcera, e aí
ao invés de eu ir lá tratar o problema do estômago, que é ali o problema do meu sistema, que está ali instalado, eu vou pegar somente, vamos dizer assim, em algum detalhe que tem a ver só com aquela individualidade. Então, sei lá, o meu problema não está na úlcera, o meu problema está em tomar o café. Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu saio do todo, que é da questão da constelação que eu vou lá, eu levo um tema e eu vou olhar para aquele tema dentro do meu sistema, onde é que aquilo se instalou. Ao invés de eu olhar isso, eu vou olhar para alguma coisa que está fora disso, tem a ver somente com a minha pessoa no particular. Acho que eu não me fiz entender, Maria Aparecida. Ainda não. Não. Ainda, eu estou tentando aqui elucubrar a partir do que você está falando. Eu estou tentando... Ora, vamos dizer novamente, quando você abre espaço para essas intromissões, essas interferências, você sai de um campo maior, você sai do campo do todo. Isso. Porque você sai do campo... Eu vou pegar só a parte. Você sai do campo de emoção, que é o que o campo mórfico traz. É a lembrança que o campo mórfico traz. Essa lembrança pode trazer espíritos? É claro que pode, é o campo do espírito. Constelação é o campo de movimentação do espírito. Constelação é o campo onde o espírito se movimenta. Eu falo isso. No meu livro, isso será assim, que no tempo o espírito se move. E no espaço ele se mostra. No tempo, o espírito se move, porque a cada momento nós temos uma noção do que é o espírito. Hoje nós estamos vendo o espírito de um outro jeito já. Quando você estuda ao longo da história, a cada momento nós temos uma noção. Lembrando que espírito é sempre a mesma coisa, nunca mudou. Porém, no tempo ele vai se mostrar de um outro jeito. Cada hora é uma verdade a respeito dele. Hoje nós estamos vendo outra verdade, que ele se movimenta pelo campo da emoção. Tá? E no espaço ele se mostra. Que espaço? No espaço da constelação. É ali que você vê a movimentação do espírito, da essência do seu sistema. Então, se você abre espaço para uma individualidade, você sai disso, sai desse movimento. Você sai desse movimento. Tá? É como assim? Puxa, estamos fazendo uma reunião de mulheres para tomar um café e de repente vem um homem falar de futebol. Você sai da essência, né? Você sai da essência. A essência da nossa reunião são mulheres se encontrando para uma tarde gostosa. Saiu da essência. Da essência. Sai da essência daquilo que você quer. E isso será tratado ali? Sim, claro que será. A constelação trata de tudo isso. É o campo da movimentação do espírito. A gente não tem como saber o que vai ser tratado. Isso é tratado. Mas é preciso tomar cuidado para você não entrar em campos específicos. A constelação vai tratar da essência do sistema. Ela tem um alcance maior. E aí você para e perde tudo aquilo que você poderia ter para olhar uma única questão. Fica bastante limitado, né? Além de ser um problema. Que você pode criar um problema maior, né? Então, além de você criar limites, você pode criar problemas. Sim. A Célia Neves está colocando assim, Maria Aparecida. Adoro constelação familiar, amo. Oi, Cida, tudo bem? Saudades? Eu sei quem é a Célia. Beijão, Célia. Prazer em ver você. Saber que você está por aí. Olha, Maria Aparecida, eu acho que assim, é um tema bem denso. Denso no sentido de que são muitos termos novos que a gente usa, e para aquelas pessoas que não estão acostumadas, isso fica muito abstrato, fica muito longe daquilo que é da realidade. Por exemplo, eu já estou dentro desse conhecimento, eu entendo como as coisas funcionam,
mas há momentos em que eu não consigo ainda transformar isso em palavras. Me falta palavras para poder conseguir me fazer entender, né? Porque tudo são níveis de conhecimentos, né? Certo. Então, eu fico pensando assim, as pessoas que estão nos ouvindo, se isso está ficando claro para elas, a questão desses termos todos, né? Porque é muito importante a gente compreender essa diferenciação. Porque corre-se o risco das pessoas irem procurar o trabalho com as constelações e encontrar esse profissional que faz essa confusão e sair de lá com essa impressão que todos os profissionais trabalham nessa linha e aí cria-se uma confusão geral, né? Cria-se uma impressão que ela não é verdadeira, né? Então, a nossa intenção aqui hoje é trazer esse esclarecimento. Por isso que seria interessante, quem tiver perguntas, se gostar, né, se quiser estar fazendo perguntas, se quiser se colocar, fica mais fácil da gente trazer essas informações, né, Maria Priscila? Exatamente. Ajuda muito, né? Porque nós não sabemos qual é a dúvida das pessoas. A gente diz que alma, para nós, no nosso linguajar aqui, né, mais corriqueiro, alma somos nós somos alma, tá? E quem nos anima, né, é o espírito. Ok, enquanto eu estou aqui no planeta vivendo, andando, me alimentando, né, procriando, trabalhando, estudando, eu sou alma. Quando eu mudo de plano, né, então quando eu faço passagem, quando eu morro, quando eu vou para outro plano, eu sou espírito. E na constelação, isso existe, sim. Isso existe, sim. Repito que é o campo onde ele se movimenta, o espírito. Nosso sistema tem uma alma única, tem uma essência. Eu tenho... Quem sou eu na essência? Quem é a Mara na essência? Então, todo ser humano tem uma essência. O que não pode acontecer, o que é temeroso, cada um faz constelação como acha que deve, mas o que é temeroso, o que a gente gostaria de esclarecer, é que é preciso tomar cuidado. A constelação, quando ela permite a interferência de uma individualidade, chamado espírito, e aí a gente tem que escrever isso com letra minúscula, então existe todo um contexto, tá? Por isso que você disse, é difícil, é um tema complexo, é um tema corriqueiro. Mas entendendo apenas que na visão sistêmica precisa tomar cuidado, porque quando você abre uma constelação, isto não deve acontecer, tá? Não deve haver individualidades ou espíritos que interfiram. O que eu quero dizer é, eu não posso, como representante, receber um espírito ali e me movimentar. O campo de representante é um campo emocional. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Mas eu não posso permitir que haja interferência. Porque senão não sou mais eu representando aquele campo. É um espírito, sim, é um espírito interferindo. Entende isso? É uma individualidade. Por isso que a gente chama individualidade. Tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Porque a ideia a gente acessa as informações. A gente acessa as informações, né, Maria? A gente acessa a informação, exatamente. Não tem a ver com, por exemplo, eu acessei a informação de como a minha avó fazia carne. Mas ela não estava ali do meu lado, eu não estava recebendo a informação direto dela, não. Essa informação está ali dentro daquele campo que é próprio do meu sistema. Isso. É isso que tem que ficar claro. Eu acesso a informação. Né? Isso. Se você está num campo de constelação, como representante, você acessa o campo dela e representa. Ok, isso é uma coisa. Agora, mediunicamente, você acessar isso é outra coisa. É outra coisa muito diferente. Isso. É disso que nós estamos falando. É desta diferenciação que precisa... É isso que precisa ficar claro. Porque isso, quando entra e quando é usado numa constelação, pode acontecer obsessões, né, a gente fala. Podem acontecer obsessões, né? Porque nós temos uma porta que se abre, mas nós não temos conhecimento do que tem lá, e eles têm conhecimento do que tem aqui. Essa é a diferença.
né? Eles têm acesso, nós não temos acesso a eles. Entende essa diferença? Então, assim, nós só temos acesso ao campo da constelação porque a gente vê a movimentação. Você vê que as coisas se encaixam, você vê que tudo faz sentido, você percebe isto, você tem percepção, tem sensibilidade, você percebe, mas no campo do espírito tem um limite. Ele percebe mais do que você. Uhum. Então, isso é uma chamada de atenção, entendeu? Isso não é assim, não sou eu ninguém para dizer faça isso, faça aquilo. É só uma chamada de atenção, né? Para que a gente possa tomar cuidado, tomar certos cuidados e respeito, né? Tomar atenção para isto, né? Entendeu? E a título de informação, para que as pessoas tenham esse conhecimento de que se elas vão em algum lugar, que eles observem isso, é importante eles saberem que isso é próprio daquele profissional. Né? Isso é próprio daquele profissional, exatamente. Mas que não isso é não é próprio da constelação. Exatamente. Não. Exatamente. Isso, exatamente. Há muitas questões envolvidas, então, assim, há muito o que discutir sobre isso, né? A gente pode até incorrer aqui agora em questões, assim, de não entendimento e ser, né, ser apedrejado no sentido das colocações. Mas, quando eu falo dos assuntos que eu conheço, eu sei exatamente o que eu estou falando. E por ter visto já essas interferências e saber o que elas acontecem, a gente chama a atenção das pessoas sobre isso. Isso é muito delicado, é muito profundo, e é preciso tomar cuidado e entender que sim, isso depende de cada constelador. Então, apenas tomar cuidado. Quando você buscar certo tipo de ajuda, né? Você tomar esse cuidado. Tá? Uhum. Ter respeito. Sim. E vamos continuar o assunto, né? Porque o assunto não se esgota aqui. A gente nem começou, né? Nós nem falamos sobre... Nós demos umas pinceladinhas, Só umas que é para o pinceladinhas. pessoal não ficar muito assustado, porque se a gente entra de sola, Isso. aí pessoal... para quem está começando a ouvir o assunto, é difícil de digerir. Então, vamos a conta-gotas, né, Maria Aparecida? Hoje a gente fala um pouquinho, daqui a um tempo a gente fala um outro assunto, e vamos entrando devagarinho, né? O Jack Stripador fazia assim, né? O Jack Stripador que cortava uma orelha, um dedinho, dedinho. Então vamos por partes também, né? Vamos por partes. Que analogia mais esdrúxula, né? Caramba! Ai, que analogia mais esdrúxula. Dá tempo do pessoal ir tomando e fazendo sentido com essas informações que a gente trouxe. Fazer sentido, né? Isso. E aí, numa próxima, inclusive, trazer questões, trazer dúvidas. É importante a gente colocar aquilo que para nós não está muito claro, né? Porque quando eu olho para aquilo, eu ouço aquilo do outro, as chances de eu conseguir trazer um significado aumentam muito, né? Então, é muito importante perguntar. É muito importante perguntar. É muito importante mesmo, nos ajuda mesmo. Isso é verdade. E eu tenho, assim, bastante humildade no sentido de que se eu não entender, se eu não conseguir, eu vou dizer, pessoal, eu vou pesquisar, tá? Isso aí, para mim, é bem tranquilo, não, porque eu não tenho sabedoria absoluta, nunca terei. Não somos detentoras da verdade, né, Maria Aparecida? Todo dia a gente aprende um pouquinho. Né? Exatamente. Todo dia a gente aprende um pouquinho. A última vez que eu assisti Constelação com a Sophie, né, no último seminário com ela, essa questão veio forte novamente. E eu pude observar como ela trata. Então, novamente, eu percebi que há um tratamento filosófico profundo aí. E novamente percebi, no Brasil corre-se o risco, por conta do próprio sistema do país, né, do nosso povo, existe esse perigo. Existe esse perigo. E eu pude perceber que o que ela fala é completamente diferente. Né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Né? Então, alguém quando diz assim, eu fiz um exercício. Alguém quando diz assim, desculpe, só para terminar o pensamento. Alguém quando diz assim, eu faço um exercício com você e eu percebo o meu índio. Se está errado, se está correto, se não está correto. Isso é uma forma de percepção.
Mas uma coisa é você fazer um exercício e olhar a sua ancestralidade, o seu sistema. Outra coisa é você fazer um exercício e colocar do seu lado um preto velho e um índio, um caboclo. Quando eu faço exercícios, eles estão aqui? Certamente, eu não sou vidente. Certamente. Os meus animais com certeza veem, porque às vezes eles ficam olhando assim para cima. Eles veem, eles medem, eles olham de baixo para cima, aí volta de novo, aí vai para alguma coisa aqui. Certamente eles estão tendo alguma visão de uma individualidade, né? Mas, quando nós fazemos um exercício, nós não convocamos essas entidades. Elas estão aqui? Com certeza. Você tem as suas, eu tenho as minhas, todo mundo tem. Todo. Pode ser religião espírita, católica, pode ser congregação cristã, pode ser testemunho de Jeová, todo ser humano tem. Todo ser humano. Nós somos, nós vivemos com esses povos, né, do outro astral, do nosso lado. Então, todos nós temos. Mas uma coisa é eu participar sistemicamente, outra coisa é eu convocar entidades. Entende o que a gente diz? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos entender essa parte. Só para a gente finalizar. No Brasil, sim. Aqui no Brasil a gente tem esse perigo, né, do jeitinho brasileiro, né? A Isso, gente junta tudo, faz uma misturinha, isso, transforma aquilo e acha que está tudo certo. E nem sempre está tudo certo. Né? A gente tem experimentado isso, que nem sempre está tudo certo. E as consequências, elas acontecem. Né? Exatamente. Porque nós temos responsabilidades com aquilo que a gente entra em contato, com aquilo que a gente transforma. A gente tem que olhar para tudo isso com muito respeito, com muito cuidado. Isso, eu olho isso com muito respeito, Eu tenho. Com muita seriedade. Eu tenho isso, As constelações familiares é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta maravilhosa. Por isso mesmo que a gente precisa ter esse cuidado de não misturar. Eu sempre gosto de brincar, né? Não dá para misturar o Lé com o Cré. São duas situações muito diferentes. Esse campo espiritualista, a gente vai trabalhar lá dentro do Centro Espírita, que é o lugar próprio. Né? O campo da constelação é outra coisa, e a gente tem que deixar isso muito bem separadinho. E quando a gente respeita, o proveito é maior, tanto para um quanto para o outro, porque vou só para a gente finalizar. Se num sistema tem um algoz que está acompanhando o sistema, quando alguém olha aquele campo formado pelo meu amor, pela minha vontade de cura, vai levar inteligentemente esse algoz. Eu não preciso trazê-lo. Ele será levado. Eu vi, assistindo o Bert Hellinger num trabalho, né, assistindo um seminário, fazendo um seminário com ele, com a Sophie, eu vi ele fazer esse trabalho. E isso causou uma polêmica em São Paulo, nossa, assim, né? Porque foi assim, para os intelectuais, aquilo foi muito, né? Como que o Bert Hellinger fazia aquilo? Porém, o que ele fazia é o que todo constelador que tem um entendimento do campo do espírito faz. Todo constelador que tem um campo moral forte, ele faz isso. Ele vai abrindo portas. E esta é uma porta. E não é preciso trazer essa entidade, essa individualidade. Não precisa. Ela será tratada. Porque existe um campo inteligente, que trabalha e que sabe o que fazer. Nós não precisamos evocar. Mas estaremos aqui. Cada um no seu quadrado, né? É isso que a gente precisa aprender a respeitar. Cada coisa no seu lugar, ela tem mais força e ela consegue, seu campo de atuação, ela amplia, né? E é isso que a gente tem que aprender a respeitar. Só antes da gente finalizar, deixa eu só dar um oizinho para a Joyce Assis, que está aqui com a gente. Obrigada, Joyce. Para a Flávia Monteiro, que eu a conheci lá na escola, e ela está dizendo aqui que eu a ensinei a se apaixonar pelas constelações. Que bom! Fico muito feliz em saber disso. Que maravilha! Né?
e que seus conhecimentos só se ampliem. Então, meninas e meninos que de repente estão por aí escondidinhos, que não se manifestaram, nós estaremos de volta na semana que vem. Por favor, façam perguntas, mesmo que o tema seja diferente, mas se vocês tiverem alguma dúvida, nos mande as perguntas que a gente vai estar respondendo com muita alegria, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom estar aqui. Até a semana que vem. Tchau, gente. Gratidão, até a próxima. Tchau.